mentindo! Vamos Truman, embora. por favor, não acredita não, nele. querida. Tudo Eu não tô que eu falei entendendo. É verdade. Vamos. Isso aqui tudo é falso. É tudo por sua causa. E Você vai isso ficar bem. O que tá tudo vendo? Isso aqui é cenário, Olha, é um vamos embora, programa. Ele pode largar a qualquer hora. Se isso não fosse apenas uma vaga ambição, se ele estivesse absolutamente determinado a descobrir a verdade, não poderíamos evitar. Eu acho que o que incomoda você, de verdade, é que, no final das contas, Truman prefere a cela dele. Somos condicionados desde o início de nossas vidas a acreditar que o mundo em que vivemos tem uma realidade material absoluta. Aprendemos a ver o mundo como algo externo, independente e autônomo, onde a realidade é concreta e objetiva, e onde nossos pensamentos e sentimentos não interferem no mundo exterior. Fomos doutrinados desde pequenos a aceitar essa visão de mundo como verdade. Mas e se tudo o que acreditamos sobre a realidade estiver errado? E se aquilo que percebemos não for a verdade absoluta? Platão, em sua famosa Alegoria da Caverna, nos oferece uma metáfora poderosa para refletir sobre essa possibilidade. Assim como os prisioneiros na caverna, que veem apenas sombras na parede e acreditam que essas sombras são a realidade completa, podemos estar vendo apenas uma sombra da verdadeira realidade. Platão sugere que nossas percepções sensoriais são apenas reflexos de uma verdade maior e mais profunda, ocultando a verdadeira natureza do mundo. As descobertas da ciência moderna têm investigado essa perspectiva, revelando uma realidade completamente diferente do que muitos presumiam. Toda a informação que temos sobre o mundo externo é transmitida pelos nossos 5 sentidos. O mundo que conhecemos é composto pelo que nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossos narizes cheiram, nossas línguas provam e nossas mãos sentem. Desde o nascimento, o homem depende desses 5 sentidos para conhecer o mundo externo. Portanto, ele percebe o mundo apenas da maneira que esses sentidos o apresentam. No entanto, pesquisas científicas sobre nossos sentidos revelaram fatos surpreendentes. O que chamamos de mundo externo pode ser muito diferente do que imaginamos. Esses fatos trouxeram à tona um segredo importante sobre a natureza da matéria e a realidade que percebemos, sugerindo que nossas percepções são apenas uma versão limitada e filtrada de uma verdade mais complexa e profunda. O pensador contemporâneo Michael Talbot explica que alguns cientistas dizem que o homem é uma imagem, que tudo o que experimentamos é temporário e ilusório, e que este universo é uma sombra. Essas descobertas modernas parecem comprovar o que Platão já dizia há milênios. O mundo sensível, que percebemos através dos nossos 5 sentidos, é apenas uma representação imperfeita e mutável de uma realidade mais profunda e verdadeira. Para entender melhor esse segredo por trás da matéria, vamos relembrar nossas informações sobre o sentido da visão, que nos fornece a informação mais extensa sobre o mundo externo. O ato de ver é realizado progressivamente. No momento de ver, feixes de luz chamados fótons viajam do objeto até o olho e passam pelas lentes onde são refratados e focados na retina, na parte de trás do olho. Aqui, os raios são transformados em sinais elétricos e, em seguida, transmitidos pelos neurônios para o centro de visão, na parte de trás do cérebro. O ato de ver realmente acontece neste centro no cérebro. Todas as imagens que visualizamos em nossas vidas e todos os eventos que experimentamos são realmente vividos neste pequeno e escuro lugar. Tanto o vídeo que você está assistindo agora, quanto a paisagem infinita que você vê quando olha para o horizonte, cabem, na verdade, neste espaço de alguns centímetros cúbicos. Agora, vamos reconsiderar essa informação mais cuidadosamente.
Quando dizemos que vemos, na verdade, vemos o efeito dos raios que atingem nossos olhos e formam em nosso cérebro ao serem convertidos em sinais elétricos. Quando dizemos que vemos, na verdade, observamos os sinais elétricos em nosso cérebro. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. A propósito, há outro ponto que deve ser mantido em mente. O cérebro está selado à luz e seu interior é absolutamente escuro. Portanto, nunca é possível para o cérebro entrar em contato com a luz propriamente dita. Podemos explicar esta situação interessante com um exemplo. Suponha que à nossa frente há uma vela acesa e vemos sua luz. Durante este período, enquanto visualizamos a luz da vela, o interior de nosso crânio e nosso cérebro estão em absoluta escuridão. A luz da vela nunca ilumina nosso cérebro e nosso centro de visão. No entanto, assistimos a um mundo colorido e brilhante dentro de nosso cérebro escuro. A mesma situação se aplica a todos os nossos outros sentidos. Som, tato, paladar e olfato são todos percebidos no cérebro como sinais elétricos. Portanto, nossos cérebros, ao longo de nossas vidas, não confrontam o original da matéria existente fora de nós, mas sim uma cópia elétrica formada dentro de nossos cérebros. É neste ponto que somos enganados ao supor que essas cópias são exemplos de matéria real fora de nós. Ei, tá vendo isso? O mundo não passa de luz dançando entre os seus neurônios. Ele é fabricado e maleável. Você está livre. Aquilo que chamamos de matéria, a ciência já comprovou que, em seu nível mais profundo, é composto de átomos, que são essencialmente energia e frequência. Existem diferentes gamas dessas frequências de realidade, e percebemos apenas uma pequena fração delas. Por exemplo, um animal observando um mesmo objeto externo não o verá da mesma forma que você. Alguns animais não conseguem enxergar a mesma quantidade de cores. Alguns veem em preto e branco, enquanto outros veem de maneira mais colorida. Quem, então, observa a realidade de forma autêntica? Na verdade, cada ser tem contato apenas com uma cópia da realidade, processando sinais elétricos que são interpretados pelo cérebro, que os transforma em formas e cores. Portanto, a percepção da realidade é subjetiva e varia de um ser para outro. Como mencionado anteriormente, Platão, em seu mito da caverna, nos apresenta uma alegoria impactante que explora a natureza da percepção e da realidade. Ele nos pede para imaginar um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna desde o nascimento, de tal forma que elas só podem ver a parede da caverna à sua frente. Atrás dessas pessoas há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros há um caminho elevado, onde objetos são carregados por outras pessoas. Esses objetos projetam sombras na parede da caverna que os prisioneiros observam. Como eles nunca viram nada além dessas sombras, acreditam que as sombras são a única realidade. Quando um desses prisioneiros é libertado e sai da caverna, ele inicialmente fica ofuscado pela luz do sol e tem dificuldade em perceber o mundo real. Aos poucos, ele começa a ver as coisas como realmente são: árvores, animais, o céu azul, e percebe que as sombras na caverna eram apenas reflexos pálidos e distorcidos da verdadeira realidade.
Assim como os prisioneiros na caverna de Platão, estamos confinados às nossas percepções sensoriais e processamentos cerebrais. Nosso cérebro funciona como uma caverna escura, recebendo sinais elétricos e os interpretando como a realidade externa. Da mesma forma que os prisioneiros viam apenas sombras e as tomavam como a realidade completa, nós vemos apenas cópias filtradas e limitadas da verdadeira natureza das coisas e acreditamos que estas cópias são a realidade. Este entendimento nos leva a questionar a autenticidade do que percebemos. Se, assim como Platão sugeriu, estamos vendo apenas sombras da verdadeira realidade, então, a luz do sol representa uma verdade mais profunda que está além de nossa percepção sensorial direta. Esses fatos físicos nos levam a uma conclusão indiscutível. Tudo o que vemos, tocamos, ouvimos e percebemos como matéria, o mundo ou o universo, são apenas sinais elétricos em nosso cérebro. Por exemplo, vemos um pássaro no mundo externo. Na realidade, este pássaro não está no mundo externo, mas em nosso cérebro. As partículas de luz refletidas do pássaro alcançam nosso olho e lá são convertidas em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos pelos neurônios para o centro de visão no cérebro. O pássaro que vemos é, na verdade, os sinais elétricos em nosso cérebro. Se os nervos ópticos que viajam até o cérebro fossem desconectados, a imagem do pássaro desapareceria subitamente. Da mesma maneira, os sons do pássaro que ouvimos também estão em nosso cérebro. Se um nervo que viaja do ouvido até o cérebro fosse desconectado, não haveria mais som. Mas, simplesmente, o pássaro, cuja forma vemos e cujo som ouvimos, nada mais é do que a interpretação do cérebro dos sinais elétricos. Outro ponto a ser considerado aqui é o sentido de distância. Por exemplo, a distância entre você e esta tela é nada mais do que uma sensação de espaço formada em seu cérebro. Da mesma forma, objetos que parecem estar muito distantes na visão de uma pessoa são, na verdade, imagens agrupadas em um ponto no cérebro. Por exemplo, alguém que observa as estrelas no céu assume que elas estão a milhões de anos-luz de distância dele. No entanto, as estrelas estão dentro dele mesmo e no centro de visão de seu cérebro. Enquanto você assiste a este filme, na verdade, você não está dentro do quarto em que acha que está. Pelo contrário, o quarto está dentro de você. Ver seu corpo faz você pensar que está dentro dele. No entanto, você deve lembrar que seu corpo também é uma imagem formada dentro de seu cérebro. Até agora, temos falado repetidamente sobre um mundo externo e um mundo de percepções formadas em nosso cérebro, sendo este último o que vemos. No entanto, como nunca podemos realmente alcançar o mundo externo, como podemos ter certeza de que tal mundo realmente existe? Definitivamente não podemos. A única realidade com que lidamos é o mundo das percepções que vivemos dentro de nossas mentes. Imaginar que a matéria tem uma existência fora da mente é, de fato, uma ilusão. As percepções que observamos podem muito bem vir de uma fonte artificial. É possível entender isto através de um exemplo. Primeiro, suponha que pudéssemos tirar nosso cérebro do corpo e mantê-lo vivo em um frasco de vidro. Vamos colocar um computador no qual todos os tipos de informações podem ser registradas. Finalmente, vamos transmitir os sinais elétricos de todos os dados relacionados a um cenário, como imagem, som e cheiro, para este computador. Vamos conectar este computador aos centros sensoriais em nosso cérebro com eletrodos e enviar os dados pré-gravados para o nosso cérebro. À medida que nosso cérebro percebe esses sinais, ele verá e viverá o cenário correlacionado a partir desse computador. Podemos enviar ao nosso cérebro também
sinais referentes à nossa própria imagem. Por exemplo, podemos enviar ao nosso cérebro os correlatos elétricos de sentidos como visão, audição e tato, que percebemos enquanto estamos sentados a uma mesa. Nesse estado, nosso cérebro pensaria ser um homem de negócios sentado em seu escritório. Este mundo imaginário continuaria enquanto as estimulações continuassem a vir do computador. Nunca perceberíamos que consistimos apenas de um cérebro. Existe um episódio do show Rick and Morty que mostra uma ideia semelhante ao exemplo mencionado. Rick Sanchez é um cientista brilhante, um gênio, mas ele é imprudente. Ele assume todo tipo de risco louco. Seu neto Morty, por outro lado, não é um gênio. Ele é um garoto de bom coração, mas frequentemente é ingênuo e confia demais. O show explora suas aventuras absurdas e fantásticas enquanto viajam para novos mundos e outras dimensões. Há um episódio em que Rick leva Morty para jogar um videogame futurista em um planeta alienígena. É muito mais avançado do que qualquer jogo na Terra. É um jogo estranho chamado Roy. O capacete é colocado e, em um instante, Morty acorda em um corpo completamente diferente, em um quarto que ele não reconhece. Uma mulher entra. Roy? O que há de errado? Eu tive um pesadelo. Eu estava com um homem velho e ele colocou um capacete em mim. Bem, não se preocupe, foi apenas um sonho. E então ele cresce e vai para a escola. Ele se torna a estrela do time de futebol. Ele se apaixona. Anos passam enquanto ele cria sua própria família. Logo, ele tem que lidar com a realidade de sustentá-los. Ele vai trabalhar em uma loja de carpetes, mas seu coração não está realmente nisso. Um dia, ele é diagnosticado com câncer. Eu não estou pronto para morrer, ele diz. Após um longo e doloroso tratamento, ele volta para casa. Por um milagre, ele se cura. Ele está até saudável o suficiente para voltar ao trabalho. Aos 55 anos, ele sobe para alcançar um dos carpetes, algo que ele já fez milhares de vezes antes, mas desta vez ele perde o equilíbrio. Ele cai no chão e sua vida chega ao fim. Fim de jogo? O capacete é retirado e Morty percebe que era tudo um jogo, e ainda assim ele viveu toda uma vida dentro deste jogo. Parecia tão real, tão imersivo, que ele não tinha ideia de que estava jogando. Onde está minha esposa? Morty diz. Rick o provoca. Você venceu o câncer e depois voltou a trabalhar na loja de carpetes? Buh! Agora é a vez de Rick entrar no jogo, mas ele joga de maneira completamente oposta. Há uma verdadeira excitação, enquanto ele assume riscos malucos dentro do jogo. Uma multidão começa a se formar. Ei, esse cara está tirando o Roy da grade. Ele nem tem um número de seguro social para Roy. É uma cena engraçada e instigante porque levanta uma questão importante. Como você abordaria sua vida se soubesse que era um jogo? Isso lhe daria um maior senso de diversão? Ou você jogaria de forma segura, em um pequeno canto do jogo? Rick e Morty adotam abordagens radicalmente diferentes e, para ser justo, uma abordagem razoável deve estar em algum lugar no meio, porque jogar de forma muito segura significa que você nunca está realmente vivendo seu potencial, mas assumir muitos riscos também impede você de construir a estabilidade que precisa. Assim como no jogo Roy, nossa vida existe e funciona no mesmo mecanismo, mas o computador é o nosso cérebro, que recebe sinais elétricos e cria formas, cores, espaço e tempo, e toda a dinâmica para interagir com esta realidade. É, de fato, muito fácil sermos enganados ao acreditar que percepções sem quaisquer correlatos materiais são reais. Isso é exatamente o que acontece em nossos sonhos. Para você, a realidade é tudo o que pode ser tocado com a mão e visto com o olho. Em seus sonhos, você também pode tocar com a mão e ver com o olho,
Mas, na realidade, você não tem nem mão nem olho, nem há algo que possa ser tocado ou visto. Ao tomar o que você percebe em seu sonho como realidades materiais, você é simplesmente enganado. Por exemplo, uma pessoa profundamente adormecida em sua cama pode se ver em um mundo completamente diferente em seu sonho. Ele pode sonhar que é um piloto e comanda um avião gigante, e até mesmo fazer um grande esforço para comandar o avião. Na verdade, essa pessoa não deu um único passo fora de sua cama. Em seus sonhos, ele pode visitar diferentes lugares e encontrar amigos, conversar com eles, comer e beber juntos. É somente quando a pessoa acorda de seu sonho que percebe que tudo eram apenas percepções. Se somos capazes de viver facilmente em um mundo irreal durante nossos sonhos, o mesmo pode ser verdade para o mundo em que vivemos quando estamos acordados. Não há razão lógica para não pensar que entramos em um sonho mais longo que chamamos de vida real quando acordamos de um sonho. A razão pela qual consideramos nosso sonho como fantasia e o mundo como real é nada mais do que um produto de nossos hábitos e preconceitos. Isso sugere que podemos muito bem ser despertados da vida na Terra, que pensamos estar vivendo agora, assim como somos despertados de um sonho. Essa visão encontra um paralelo profundo na filosofia do Advaita Vedanta, uma escola de pensamento dentro do hinduísmo que também interpreta a realidade como um sonho ou ilusão, conhecida como Maya. Segundo o Advaita Vedanta, a realidade que percebemos é uma manifestação ilusória, semelhante a um sonho, e a verdadeira natureza do ser é a unidade com o Brahman, Deus ou a consciência universal. No Advaita Vedanta, Maya é a força que cria a ilusão do mundo material e da separação. Maya é o poder que faz com que o infinito e eterno Brahman pareça finito e temporário. Assim como em um sonho, onde uma pessoa pode vivenciar realidades vívidas e experiências intensas que desaparecem ao acordar, a vida terrena é vista como uma experiência temporária que oculta a verdadeira natureza da realidade. Adi Shankaracharya, um dos maiores expoentes do Advaita Vedanta, explica que a ignorância, a vidya, é o que nos impede de perceber nossa verdadeira identidade como Brahman. Ele afirma: Brahman é a única realidade, o mundo é uma ilusão, e não há diferença entre Brahman e Atman, a alma individual. Este ensinamento é encapsulado na famosa declaração Tat Tvam Asi, isso és tu, indicando que o indivíduo é essencialmente não diferente do absoluto. De acordo com essa filosofia, a percepção de dualidade e separação é resultado da ignorância. Quando essa ignorância é dissipada através do conhecimento, meditação e auto-inquirição, a pessoa percebe que seu verdadeiro eu não é separado de Brahman. Esse despertar é comparável ao despertar de um sonho, onde se percebe que todas as divisões e experiências foram ilusórias. Neste contexto, Deus está sonhando o universo, e cada ser individual é uma parte desse sonho. Assim, a nossa vida e a realidade percebida são parte do sonho divino. Quando despertamos para a nossa verdadeira natureza, percebemos que somos parte do absoluto, e todas as divisões e dualidades desaparecem. Após compreender esses conceitos filosóficos e espirituais, surge uma questão de primordial importância. Se todos os eventos físicos que conhecemos são intrinsecamente percepções, e nosso cérebro, sendo matéria como nossos braços, pernas ou qualquer outro objeto, também deve ser uma percepção, assim como todos os outros objetos. Um exemplo pode iluminar o assunto ainda mais. Vamos imaginar que estendemos os nervos que alcançam nosso cérebro e o colocamos fora de nossa cabeça,
onde podemos vê-lo com nossos olhos. Nesse caso, também poderíamos ver nosso cérebro e tocá-lo com nossos dedos. Dessa forma, podemos entender que nosso cérebro também é apenas uma percepção formada pelos sentidos da visão e do tato. Qual é a vontade que vê, ouve e percebe todos os outros sentidos? Se não é o cérebro, quem é que vê, ouve, toca e percebe o gosto e o cheiro? Quem é esse ser que pensa, raciocina, tem sentimentos e, além disso, diz: eu sou eu? Um dos pensadores importantes de nossa era, Karl Popper, também levanta a mesma questão. Desde os gregos, os filósofos têm pensado sobre o fantasma na máquina, o pequeno homem dentro do pequeno homem, etc. Onde está o eu, a pessoa que usa seu cérebro? Quem é que realiza o ato de saber? Como disse São Francisco de Assis, o que buscamos é aquele que vê. Na verdade, esse ser metafísico que usa o cérebro, que vê e sente, é a alma. O que chamamos de mundo material é o conjunto de percepções vistas e sentidas por essa alma. Assim como os corpos que possuímos e o mundo material que vemos em nossos sonhos não têm realidade física, o universo que ocupamos e os corpos que possuímos agora também não têm realidade física. O verdadeiro ser absoluto é a alma. A matéria consiste meramente de percepções vistas pela alma. Todos esses fatos nos confrontam com uma questão muito significativa. Se aquilo que reconhecemos como o mundo material é meramente composto de percepções dadas à nossa alma, então, qual é a fonte dessas percepções? Ao responder a essa pergunta, devemos considerar o fato de que a matéria não tem uma existência autônoma por si mesma, mas é uma percepção. Portanto, essa percepção deve ter sido causada por outro poder, o que significa que ela deve ter sido criada. Além disso, essa criação deve ser contínua. Se não houvesse uma criação contínua e consistente, o que chamamos de matéria desapareceria e se perderia. Isso pode ser comparado a uma televisão em que uma imagem é exibida enquanto o sinal continua a ser transmitido. Se a transmissão parar, a imagem na tela também desaparecerá. Então, quem faz nossa alma ver a terra, as pessoas, as plantas, nossos corpos e tudo mais que vemos? É muito evidente que há um Criador superior que criou todo o universo material, que é a soma de todas as percepções e continua sua criação incessantemente. Este entendimento é bem parecido com a ideia da Cabala, o misticismo judaico, que divide a realidade entre o Criador e a criatura. Na Cabala, o Criador é a fonte de todas as experiências e a criatura é o ser que percebe o mundo através dos 5 sentidos. O Criador proporciona as experiências necessárias para que, de forma gradual, a criatura possa modificar seu entendimento interno e mudar sua natureza de egoísmo para altruísmo, alcançando assim a equivalência de forma com o Criador e tornando-se um com ele. Na Cabala, esses conceitos são conhecidos como Ein Sof, o infinito, e Malchut, o reino, representando a criatura. Ein Sof é a fonte infinita de luz e energia, enquanto Malchut é o recipiente que recebe essa luz. O objetivo da criatura é ascender espiritualmente através da Sefiró, que são 10 emanações ou atributos divinos que representam diferentes aspectos de Deus e da realidade. Através de práticas espirituais e a transformação interna, a criatura trabalha para refinar sua percepção e consciência, movendo-se do egoísmo, a natureza inicial, para o altruísmo, a natureza divina. Esse processo é conhecido como Tikkun Olam, ou a reparação do mundo, onde a criatura corrige e eleva sua própria alma, e, por extensão, contribui para a elevação e a correção do mundo inteiro. Ao alcançar a equivalência de forma com o Criador, a criatura se torna um com ele,
vivendo em harmonia com a luz divina. Assim, nossa jornada espiritual é uma busca contínua para entender e experimentar a verdadeira natureza da realidade. À medida que aprofundamos nosso conhecimento e práticas espirituais, começamos a perceber que o mundo material é uma ilusão, uma projeção que esconde a verdade absoluta. Tradicionalmente, filosofias como o Advaita Vedanta e a Cabala, assim como muitas outras tradições espirituais, nos mostram que somos uma consciência suprema, temporariamente limitada pelos sentidos físicos, mas capaz de alcançar a unidade com o Criador. Platão, com sua teoria sobre o mundo sensível e o mundo das ideias, também nos oferece uma visão semelhante. Ele sugere que o mundo sensível, que percebemos com nossos sentidos, é apenas uma sombra imperfeita do mundo das ideias, onde reside a verdadeira essência das coisas. Ao transformar nossa natureza interna de egoísmo para altruísmo, nos aproximamos dessa verdade suprema e nos alinhamos com a luz divina. Essa transformação nos permite viver de maneira mais plena e harmônica, reconhecendo nossa verdadeira essência e contribuindo para a elevação do mundo. Agradeço a todos por assistirem até o final. Que essa jornada de autodescoberta e despertar espiritual nos guie sempre em direção à verdade, ajudando-nos a transcender as ilusões do mundo material e a viver em harmonia com o absoluto. Até a próxima!